Fala aí, galera, beleza? Então tá, galera, eu queria bater um papo com vocês hoje sobre a crise na Argentina que vem sendo gerada e inúmeros protestos que aconteceram no país, principalmente da classe média, da classe empresarial, contra alguns processos do atual governo argentino. Se você quer entender essa crise e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, o atual governo é formado pelo Alberto Fernandes e a vice dele, a Cristina Kirchner. Quem são essas duas pessoas, né? O Alberto Fernandes é conhecido por ser um cara de esquerda. Ele se diz, né, um social-democrata. A gente sabe que a Cristina e o Nestor Kirchner, a Cristina Kirchner, que é a sua vice, foram muito mais do que somente sociais-democratas. Eles se aproximaram muito mais a um bolivarianismo na América Latina. A gente tem que entender, galera, de maneira bem geral, explicar aqui para vocês, que a década de 90 na América Latina, propagada pelo chamado Consenso de Washington, foi uma década mais liberal, uma década na qual você promoveu medidas de ajuste fiscal, então corta gastos públicos, aumenta a arrecadação de impostos, desregulamenta o mercado financeiro, aumenta a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, pratica uma abertura econômica para ter mais concorrência com produtos nacionais, que, em geral, se trouxeram uma modernização econômica, trouxeram também como consequência aumento da desigualdade social e uma precarização das políticas públicas, que é algo essencial para alguns países subdesenvolvidos, principalmente os países subdesenvolvidos da América Latina. Isso vai fazer com que nos anos 2000, não só na Argentina, mas na América do Sul como um todo, governos de esquerda que combatiam essas políticas do Consenso de Washington, essas políticas ditas neoliberais, ganhassem popularidade. Na Argentina vai ganhar popularidade o Nestor e depois a Cristina Kirchner, que aí devidos à ingerência, insegurança jurídica, por exemplo, ingerência em uma série de empresas, políticas de estatização que afastaram os investimentos estrangeiros, casos de corrupção que aconteceram, fizeram que a Argentina clamasse por um governo novamente mais liberal. Esse cara que vai vir é o Maurício Macri, e o Maurício Macri, que já foi presidente do Boca Juniors, já foi prefeito de Buenos Aires, era visto como empresário de renome, empresário importante, veio ali com seu liberalismo prometer resolver a questão da Argentina. Fato é, galera, que ele nem foi tão liberal assim, ele praticou políticas de congelamento de preço, ele interferiu também na economia, praticou subsídios, enfim, e ele foi assim, péssimo. Ele não agradou nem a galera que era mais liberal e achou ele um traidor de verdade, e nem a galera mais de esquerda, que é uma força bem forte ali na Argentina, que considerava ele, imagina, esse cara é um liberaloide, esse cara aí vai fazer políticas, esse cara não consegue ajudar a população argentina e tal. Quem vai voltar então no poder? Não mais a Cristina Kirchner, muito manchada pelos escândalos de corrupção, mas sim o Alberto Fernandes, que parecia uma pessoa um pouco mais moderada. Ele começou muito bem, tá? De verdade. O começo ali do seu governo, ele prometeu fazer um Estado como se fosse uma espécie de keynesianismo, né? Um Estado que interferisse na economia, favorecendo, criando empregos, incentivando o consumo, etc. Mas a pandemia aconteceu e abarcou tudo de ruim, né, que pode acontecer no mundo. Fato é que ele soube lidar muito bem com a questão da pandemia também. Aliás, isso aumentou bastante a popularidade do Alberto Fernandes. Então, ele tinha um discurso que era contra o Mercosul, ele anunciou, por exemplo, né, que ia sair do Mercosul, não sair, mas que ele ia deixar de negociar com o Mercosul. Ele, quando foi eleito, a gente não pode esquecer, fez aquela fotinho com o Lzinho de Lula livre, totalmente contrário ao presidente Bolsonaro, né? Então ele está tentando representar como se fosse uma tentativa de volta da esquerda dos anos 2000 na América Latina, para o contexto atual. Fato é, galera, a Argentina, que já tinha uma das maiores taxas de juros do mundo, uma hiperinflação, essa pandemia veio para acabar com tudo. O que o Alberto Fernandes fez então? Ele nacionalizou a Vicentim. Só que o que é essa Vicentim? A Argentina, ela é um país industrializado, tá? A gente tem que ter essa certeza. Só que é uma industrialização muito parecida com a industrialização brasileira. Se for perguntar, o Brasil é industrializado? É. A gente exporta carro? Exporta. O que a gente exporta? GM, norte-americana. Ford, norte-americana. Nissan, japonesa. Toyota, japonesa. Renault, francesa. A gente exporta tudo coisa que é dos outros. Esse é o modelo de industrialização da América Latina, inclusive da Argentina. Ou seja, até produz produtos industrializados, mas a maior parte do lucro não fica na Argentina, e sim para os países sede dessas empresas, a sede das transnacionais. Então a Argentina, assim como praticamente todos esses países aqui, nossos vizinhos, depende muito da exportação de commodities. E a Argentina é uma grande exportadora de grãos, soja, trigo, né, cereais também, enfim, coisas importantes para a economia mundial. Essa empresa, né, a Vicentim, ela era grande exportadora, feita por empresários. Quando teve as últimas eleições, Maurício Macri, que tentava a reeleição, e o Alberto Fernandes,
Obviamente, essa empresa, ela foi apoiar o Maurício Macri. Galera, convenhamos, empresários estão muito mais preocupados com o seu bem-estar, o bem-estar da sua empresa, políticas liberais, não intervencionistas e tal, do que qualquer outra coisa. Fato é que o governo, à época, fez alguns empréstimos suspeitos, muito abaixo da taxa de juros que era praticado. Essa empresa não pagou os empréstimos e o governo Macri não cobrou de volta esses empréstimos também. Então começaram a levantar suspeições que poderiam existir algum tipo de irregularidade nessas negociações que eram feitas. Somado a isso, a gente está tendo esse período de crise em que o consumo internacional está menor, fato é que a empresa está exportando cada vez menos. Havia o risco de demissão de funcionários, por exemplo. Qual foi a política? E aí, de novo, né? O Estado sendo ali como se fosse uma espécie de paizão, ou resolver tudo, estatizou a empresa, tornou do Estado mediante indenização. O Roberto Fernandes diz que isso vai ser bom por quê? Porque como a Argentina precisa muito dessas divisas, dessa fonte de dinheiro internacional para receber esses investimentos, né, para conseguir dólares para a economia, até para tentar controlar a inflação, nacionalizar uma empresa que é uma das principais receptoras de dólares vai fazer muito bem para a economia da Argentina. Ao mesmo tempo, uma empresa estatal, teoricamente, não tem só a questão do lucro, tem também as questões sociais, geração de emprego, movimentação da economia, e por isso que seria interessante estatizar. Mas fato é que a classe média e a classe média alta, a classe de empresários, começa a ver isso com péssimos olhos. Porque o governo do Nestor e da Cristina Kirchner, que hoje é a vice do Alberto Fernandes, também fizeram muito dessas propostas. Nacionalização, insegurança jurídica, mudava a lei de uma hora para outra, tal, e isso faz com que os investidores tirem o dinheiro do país. Os empresários morrem de medo que a realidade dos anos 2000, principalmente do final dos anos 2000, né, quando começaram os problemas econômicos da Argentina, isso volte à realidade do país. Por isso que eles saíram às ruas para fazer essas manifestações, tá? Ou seja, o Alberto Fernandes talvez enfrente a sua primeira grande crise nacional, sua primeira grande crise política, justamente por conta dessa dicotomia de interesses. Os mais nacionalistas defendendo que é importante sim estatizar Vicentim, porque vai gerar lucro para o país e vai preservar os empregos, enquanto os empresários e os mais liberais começam até a sentir talvez saudade do Macri, vai saber, mas porque esse tipo de ingerência do governo nas empresas pode afastar investimentos estrangeiros, fazer entrar cada vez menos dólares na economia argentina, apesar da taxa de juros gigantesca, e causar uma crise política e econômica ainda maior para o país. E você, o que você defende? Deixa nos comentários, querendo saber a sua opinião, se você acha certo estatizar uma empresa de tão grande importância assim para a economia argentina, pensando em manter os empregos e melhorar a economia. Belezinha? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, deixe seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!